Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rai, estamos de volta aqui com a disciplina de História e vamos fazer aqui algumas atividades sobre tudo que nós aprendemos sobre o tempo, né? A história do tempo. Então vamos recapitular aí primeiro sobre os movimentos da Terra, que o movimento de rotação é um movimento em torno do seu próprio eixo. Dura aproximadamente 24 horas, que quer dizer um dia, né? Um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. O movimento de translação é o movimento em torno do Sol. Dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano. Mas lembra que essas 6 horas ficam guardadas para o ano bissexto. No nosso caso, 2020 é um ano bissexto, porque tem um dia a mais. Ao invés de 365 dias, são 366, né? Porque somou as 6 horas de cada ano, aí de 4 em 4 anos isso acontece, tá bom? E nós estudamos também sobre alguns instrumentos utilizados para medir o tempo. A ampulheta, o relógio de parede, o relógio que é despertador, também o relógio de sol, que foi utilizado durante muito tempo antes de Cristo. O relógio de água, que é quando vai saindo a água e vai contando o tempo que a água sai do primeiro compartimento para cair no segundo compartimento. E também o sol, dá para a gente ir contando o tempo, né? Do nascer do sol ao pôr do sol, ok? Então, revendo alguns tipos de tempo. Vocês lembram? 3 tipos de tempo? O tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo da natureza é utilizado para nos orientarmos com base em fenômenos da natureza, como o pôr do sol, as estações do ano, verão, outono, inverno e primavera, e as fases da lua, que é a crescente, a cheia, a minguante e a nova. Então, o tempo da natureza é tudo o que acontece na natureza mesmo. Não é o homem que faz nada na natureza. A natureza, o sol, a terra vai se movimentando. Então, são fenômenos da natureza, entenderam? Não tem nada, o nome não interfere no que está acontecendo, ok? E com relação às fases da lua, crescente, ela está crescendo, ela está aumentando, né? Vai aparecendo ela completa, até ela ficar completa. Quando a gente vê a lua completa, ela já cresceu, e aí a gente vê aquela lua bem cheia, bem bonita. E a minguante é quando vai diminuindo, a gente quase não consegue mais ver a lua e também não vê mais. Quando a gente não consegue mais ver a lua, aí é a lua nova. Aí a lua nova, aí depois começa a crescer de novo. Aí depois de crescer, aí fica cheia, e assim é o ciclo, as 4 fases da lua, ok? O tempo cronológico é utilizado para organizar as atividades humanas. O tempo passou a ser dividido em unidades de medidas como minutos, horas, meses e anos, para organizarmos os eventos históricos de forma cronológica. Podemos usar uma linha do tempo. A linha do tempo, vocês vão fazer uma atividade mais tarde com a linha do tempo, tá bom? Vamos supor, a professora, eu nasci no ano tal. Aí depois de 10 anos, né, como é que eu fui? Estava na escola, depois de 7 anos fui para a escola, depois completei meus 15 anos, depois. Então a linha do tempo é a minha história, depois vocês vão fazer a de vocês. O tempo histórico é caracterizado pelas transformações das sociedades ao longo dos anos. Então, desde os tempos antigos, desde os primórdios até hoje, nós temos muita história para conhecer, porque aconteceram muitas coisas, muitas transformações aconteceram no mundo, não é verdade? Então, muitas mudanças, que são aqueles elementos que se alteram com o passar dos anos, ou seja, há muito tempo atrás, como é que era o telefone? E hoje? Mudou, não mudou?
Então, mudou muita coisa, mas tem algumas outras coisas que não mudam. E as permanências são os elementos que permaneceram os mesmos ou pouco se altera no decorrer dos anos, tá certo? Por exemplo, nós temos aqui no nosso estado, no nosso município, o palácio, que é bem semelhante como quando ele foi construído. Houve alguma reforma? Sim. Pintura? Sim. Mas ele não mudou muita coisa, então ele permaneceu com a mesma estrutura. Então vamos para as atividades. Preparados? Vamos lá. Marque a alternativa correta. Os instrumentos utilizados para medir o tempo cronológico são: letra A, calendário e relógio; letra B, sol e relógio; letra C, calendário e fases da lua; letra D, estações do ano e fases da lua. Bom, vamos lá ver qual é a resposta correta. Muito bem, quem marcou a letra A acertou, parabéns. Vamos para outra questão. Complete as afirmações abaixo. O tempo é utilizado para nos orientarmos com base em fenômenos como o pôr do sol, as estações do ano e as fases da lua. Que tempo é esse, hein? Vamos lá? Pensem aí, tá? O tempo da natureza, acertaram, parabéns. Letra B, o tempo cronológico acontece quando alguém organiza a medição do tempo por meio de calendários e relógio. Vamos lá? Quando o homem, né? Quando o homem organiza. Então, é o homem que ele vai medindo o tempo, vai usando os instrumentos, como os calendários e relógios. Então, aquilo tudo que vocês já aprenderam nas aulas anteriores foi com a intervenção do próprio homem para poder estar se organizando com relação ao tempo. Vamos praticar o que acabamos de aprender? Vamos observar. Observe e compare as fotografias abaixo. Estão olhando as imagens? A primeira imagem é em São Paulo, no centro de São Paulo, em 1940, na Rua das Carmelitas. E a segunda imagem também é no mesmo local, na Rua das Carmelitas, no centro de São Paulo, só que foi no ano de 2014. Olha só. Será que mudou muita coisa? O que é que vocês acham? Peguem um caderno e escrevam aí as mudanças e as permanências que você identificou nas imagens. Vai aparecer um quadro. Então, na parte de mudanças, vocês vão escrever as mudanças, tá bom? E na parte de permanências, as permanências. Eu vou voltar aqui na imagem para vocês escreverem, observando aí, olha só. Na primeira imagem, observem, nós temos um prédio, a rua, algumas casas, correto? Tem carro? Não tem muito carro, não é verdade? E na segunda imagem, observamos um prédio também, né? Olha só, mas tem muitos carros, não é? Mais casas. Olha só, nós temos aí um estacionamento. Ok, vamos lá para o nosso quadro. Então, as mudanças nós podemos colocar as construções, são mais casas, mais comércio, um estacionamento e automóveis. E as permanências? Nós também vimos que o prédio permanece, não é? Foi reformado, ficou mais bonito, mas a estrutura dele continua lá. A rua também continua, eles não tiraram a rua do lugar. Foi asfaltada, né? A questão da sinalização, mas ela continua lá, ok? Construa a sua linha do tempo. Olha só a linha do tempo que eu falei para vocês anteriormente. É onde a gente vai colocar tudo que aconteceu durante um tempo da nossa vida. É a linha do tempo. Então, com a ajuda de alguém de casa, você vai pegar o seu caderno e vai registrar o ano em que você nasceu. Depois o ano que você engatinhou, falou, andar e começou a estudar. Então, vamos lá. Na reta, aí na retinha azul, né, tem as setas. Aí tem ali um bebezinho, nascimento, tá vendo? Então, ali você vai colocar o ano em que você nasceu, ok? Na outra setinha, você vai colocar o ano que você começou a engatinhar. Será que você já tinha 6 meses, 7 meses, 5 meses? Qual foi o ano?
Aí você vai colocar o ano. Se quiser colocar os meses também pode, tá bom? Olha, quando foi que você começou a falar, hein? Qual a sua idade? Também você vai colocar o ano ali e a idade, tá bom? E quando você começou a andar? Será que você andou com um ano? Ou antes de um ano? Você vai colocar ali o ano e também a idade. Fica bom assim, não é? Ah, e quando foi que você começou a estudar, hein? Olha que foi um dia maravilhoso, inesquecível para toda criança. Não é? O primeiro dia de aula. E aí, você lembra esse dia? Foi legal? Aí coloca aí o ano que você começou a estudar, tá ok? Beleza? Então vamos para a próxima. Observe as imagens e coloque nos parênteses. Se você achar que o que está acontecendo está relacionado ao tempo da natureza, você vai colocar o número 1. Se você observar que está relacionado ao tempo cronológico, você vai colocar número 2. Ok. Letra A. Olha esse senhor aí olhando o relógio. Será que é tempo da natureza ou é tempo cronológico? Vamos ver? É o tempo cronológico, número 2. Letra B. Olha só essas crianças brincando na neve. Ó, neve está relacionado a número 1, tempo da natureza. Letra C. Olha só o calendário. Quem fez o calendário? Então está falando do tempo, olha, tempo cronológico. Letra D. Olha só as fases da lua. Então, é o tempo da natureza. Olha, alguém está fazendo um aniversário, 16 anos. Está contando os anos, não é verdade? Então, é o tempo cronológico. E por último, letra F. O que está acontecendo ali? Olha só, chuva, nossa! Então, é algo com relação à natureza. Então, é o número 1, tempo da natureza. Que legal, hein? Observe as imagens que mostram alunos estudando. Olha só, a imagem 1 e a imagem 2. Que diferença, hein? Mas não é a mesma menina. Elas se parecem, mas não são as mesmas, tá bom? Qual a imagem a mais antiga? É a primeira colorida ou é a segunda? A segunda, não é? É a recente e a colorida. Que elementos ajudaram você a perceber? Claro, né? A menina tá com um notebook, né, na mesa estudando e a outra ainda naquela época não tinha, né? Então ela estava estudando numa carteira aí de madeira, tá certo? Ok, só mesmo para vocês perceberem assim como que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Mas ainda estão sentadas numa cadeira e numa mesa, numa sala de aula, assistindo a aula com a professora. Então permanecem ainda muitas coisas, não é verdade? Por hoje é só, crianças. Até a próxima. Espero que vocês tenham aprendido. Fiquem bem. Ah, e não esqueçam de assistir essa aula e as outras na plataforma Eduque. Até mais. Tchau, tchau.